Bom dia, meus amados irmãos, queridos que nos visitam, que Deus os abençoe ricamente. Que bom que você está na casa do Senhor, exaltando o Altíssimo nesse dia muito especial para os que vão descer as águas. Mas antes, porém, claro, ouvir a palavra de Deus é extremamente importante. Por isso eu convido você a abrir no livro, na verdade no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que narrou o evangelista Mateus. Mateus 16. Vamos falar de morte e ressurreição, visto que o batismo significa isso, né? Vamos lá. Eu estou utilizando uma versão que a gente está adotando agora, NAA, nova Almeida atualizada. É um pouquinho, você pode acompanhar se você quiser no telão, que eles vão passar. Mateus 16, versículo 21 a 23, morte e ressurreição. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Espero que esteja sendo uma manhã muito agradável. Vamos lá. Mateus 16. Vamos ficar de pé, por favor, para a leitura das Sagradas Letras. Versículo 21 a 23. Morte e ressurreição. Quem encontrou, diga amém. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Senhor Deus e Pai, submetemos a nossa vida a Ti, com perdão dos nossos pecados, para mais uma vez nos aproximarmos das Sagradas Letras, e então buscar orientação para as nossas vidas. Que o Senhor possa comunicar Tuas verdades ao nosso coração, ajudando-nos a entender Tua vontade. Teu Espírito esteja estabelecido entre nós de forma livre para salvar, orientar, abençoar, fortalecer e desenvolver a salvação. Nós contamos com a Tua bênção, Senhor. Espírito Santo, assume o púlpito e abençoa também aqueles que ainda vão entrar por essas portas, sedentos de Ti, precisando da Tua graça e do Teu favor. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem sentar, queridos, muito obrigado. O texto começa desde esse tempo. Que tempo é esse? Claro que ele está falando desde o dia em que Jesus revelou aos seus discípulos que edificaria a sua casa. Então, desde esse momento que ele falou, ele então começa a mostrar o seu objetivo, que era ir para o Calvário. Pedro, em nome de Cristo, reconheceu que Jesus era o Senhor. Nós sabemos, na qual, logo no começo do texto, no versículos primeiros, no versículo 13 em diante, Jesus indaga aos seus discípulos: que dizem o povo que eu sou? E ele então começa a ouvir os seus discípulos dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias,
outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus pergunta novamente aos seus discípulos, fazendo aquela consulta, depois de 3 anos andando com ele: e vocês, que dizem que eu sou? Então respondeu Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Desde esse tempo, então, como diz o texto, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que era necessário que esse Cristo, que eles haviam dito que era, fosse para Jerusalém, fosse para o Calvário. Desde esse tempo, Cristo tem edificado a sua igreja através desse firme fundamento, que Ele é o Cristo. Dependemos dessa revelação sempre, que Cristo é o Senhor e que veio da parte do Pai. A igreja não pode ser estabelecida debaixo de outro fundamento. Nós sabemos muito bem que as nossas vontades e decisões estão debaixo da soberania desse Cristo. Nós, como igreja, não instituímos outro Cristo. Não existe o apóstolo, o pastor, o bispo, ou qualquer seja o ofício que se pregue na igreja, ou que se tenha na igreja. Nós sabemos que o firme fundamento da igreja é o Cristo, o Messias. E não sou eu que estou dizendo, mas a própria igreja, a própria palavra diz em 1 Coríntios 3,11, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é a partir dele que a igreja foi edificada. Não podemos abrir mão disso. Ele exerce todo o poder e soberania sobre a igreja. Ele manda na igreja. Ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é a única fonte inesgotável do Pai, dos céus para nós. Não confessamos outra coisa senão que Jesus Cristo é o Senhor. E além disso, além da autoridade, Ele quer que os salvos se submetam a Ele. Todos os que foram alcançados por esse firme fundamento, agora estão debaixo da sua vontade. E Ele disse aos seus discípulos: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com a autoridade, Ele exerce sua soberania entre nós. E por exercer sua soberania entre nós, Ele pede de cada um uma autonegação. Bem, se eu sou o seu Senhor, se eu sou o Cristo, se eu sou o Messias, se eu sou aquele que de fato comanda a tua vida, então entenda: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, por Ele ser o Cristo, por Ele ser o firme fundamento, Ele exige de nós, como Senhor e Rei, que cada um que o siga, toma a sua cruz, negue a si mesmo, toma a sua cruz, e vá ao Calvário com Ele. Então, ser cristão é muito mais do que frequentar uma instituição religiosa. Ser cristão é muito mais do que achar a pregação bacana. Ser cristão é negar a si mesmo. Glória a Deus. Ser cristão é tomar a sua cruz. Amém. Não vai para um parque de diversão, você vai para o Calvário. Amém. Ser cristão é seguir os passos do Mestre. Amém. Agora, então, o Jesus revelado pelo Pai, esse Jesus revelado requer de cada um de nós uma atitude contra os pecados corriqueiros humanos. Ele não só quer isso,
mas Ele quer a morte de algo importante para que os pecados percam a força na minha vida e na sua vida. Ele quer uma morte que talvez a gente não queira dar, e é por isso que se distingue quem é de Cristo e quem não é. A primeira morte e a única mais grave que Ele requer de cada um de nós, porque, como eu disse, Jesus não nos chamou para um parque de diversão, Jesus nos chamou para uma atitude de morte, e a primeira morte significativa, eu vou ficar só nela, é a morte do eu. Se tem algo que eu e você temos que matar todo dia, é a minha vontade para fazer a vontade do Pai. Então essa morte do nosso ego, da nossa vontade, então declara a soberania de Cristo. Muitos querem ser cristão sem matar o seu ego. Muitos querem ser cristão e não querem ser crucificado com Cristo. E para ser crucificado com Cristo, eu preciso resolver, determinar na minha vida, se tantas coisas você determina, eu e você temos que resolver diariamente atender à vontade do Pai. Diga, atender à vontade do Pai. Quem acredita que existe um Pai eterno? Qual é a vontade do Pai? Que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor e negue-se a si mesmo. Para negar a mim mesmo, eu tenho que negar a minha vontade. Só que o nosso eu está ligado e submisso ao velho Adão. A vontade estabelecida no Éden foi a vontade dos homens. Deus disse: não tome da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem foi lá e fez a sua vontade, lançou mão das coisas que Deus proibiu. Então nós trazemos na nossa natureza essa escravidão à vontade do homem. Trazemos na nossa natureza o velho Adão, que desobedecia. Por mais que a gente se torne crentes, bote até colarinho, ainda temos essa dificuldade com o nosso ego, porque ela está ligada ao velho Adão. Adão desobedeceu, e desde criança, desde que nascemos, já nascemos nesse tipo de atitude, na iniquidade, na dificuldade de acertar a vontade de Deus. E como no velho Adão, somos submissos à nossa carne, aos nossos desejos. Então, Deus não pode ser glorificado se não houver uma atitude diferente de obediência. Talvez você diga: eu não preciso obedecer. Então não peça seu filho para obedecer nada, que a sua casa não tenha princípios, não tenha valores. Deixa seu filho fazer o que ele quiser. Toda casa bem constituída tem valores e princípios. Na casa de Deus, na família de Deus também. Os que querem ser bem-sucedidos têm que negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. E quando ele pede isso, ele não pede para o nosso desgosto, ele pede para a nossa própria proteção, porque ele sabe que dentro da sua vontade você será abençoado. Dentro da sua vontade você manifestará que não está mais sujeito ao velho Adão, está sujeito a Cristo, que é Senhor e autoridade máxima da sua vida. Mas eu não quero Adão e nem Cristo, não tem como escapar disso.
Ou você tem a natureza humana completamente alheia à vontade de Deus, ou está numa nova natureza, a natureza de Cristo. Então temos que resolver se vamos agradar ao mundo, se vamos agradar a nós mesmos, se vamos agradar ao diabo, ou se vamos agradar a Deus. Essa é uma resolução individual. Não podemos dizer que forçar a nossa família, a partir de agora todos têm que crer. A gente até tenta, mas não consegue. Esse controle não é nosso. Diga, é do Espírito Santo. É o Espírito que vai tocando os corações, que vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que vai nos convencendo que estamos errados, que o caminho que estamos traçando não é o caminho de Deus. E aí a gente então se submete naturalmente à vontade de Deus. É tão bom quando um filho chega: pai, mãe, desculpa, viu? Agora que eu entendi a besteira que eu fiz. Ele chegou à consciência de que aqueles que estavam sobre ele tinham razão. Então, quando a minha vontade, meu ego, se submete à razão de Cristo, eu estou negando a mim mesmo. Eu estou dizendo: pai, eu não tenho razão, a tua vontade é melhor. Então podemos falar ou orar como Cristo ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra. Então, só Filho de Deus fala isso. Apesar da oração Pai Nosso estar na boca de todos, poucos, ou na verdade só os filhos de Deus a obedecem. Porque ele pede a morte do nosso eu. Negue-se a si mesmo. Porque a gente se gaba da nossa personalidade, a gente se gaba da nossa vontade forte. Eu sou nordestino, a turma lá em casa não se dobra. Eu mando, a minha avó mandava, minha mãe mandava, eu também mando. Então, essa personalidade forte, marcante, não pode impedir que a soberania de Cristo comece a comandar a sua vida. Não importa quem você é, importa é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e se não confessar a Cristo, não seremos perdoados. Então eu preciso abrir mão do meu eu, para que Deus seja glorificado. O que está fazendo você não permitir que Cristo prevaleça na sua vida? Qual é a vontade que você não quer fazer, que te afasta de Deus? O que ponto de vista você defende, que até com uma certa obsessão, que não deixa Cristo reinar? Qual é a opinião irredutível da tua parte que vai contrário ao Evangelho? Por que essa rebeldia à vontade de Deus? Porque você está preso ao velho Adão. Você está preso à natureza humana caída. Você está preso a uma natureza que não se submete à vontade de Deus. Por isso tem dificuldade de ser de Deus. Renuncie essa manhã o eu do convencimento próprio. Você não precisará dela a partir de Cristo. Renuncie-se amanhã o eu, de novo eu falo, do convencimento próprio.
daquela cultura profana, daquele orgulho do que conhece e acha que o que conhece é melhor do que Deus. Abra mão da sua experiência para servir a Deus. Abra mão do seu eu, da vaidade pessoal, da pessoa que você se transformou e que você agora se convence que é melhor do que os outros. Não é melhor do que Cristo. Na medida em que você se convence que tem capacidade de julgar-se melhor do que todos, essa vaidade tem que se submeter a Cristo. Jesus está falando uma coisa muito séria. Abra mão do seu eu exacerbado, exagerado, que quer reconhecimento em tudo que faz, que quer aplausos em tudo que faz. Abra mão desse reconhecimento exagerado. É claro que as pessoas olham para você com certo valor, mas o melhor é saber que Cristo olha para você com muita alegria. Se Jesus fosse aquele que estivesse defendendo o reconhecimento exagerado de si mesmo, ele não se batizaria, porque ele não pecou. Ele não precisava passar pelo tanque, pelas águas do Jordão, mas ele fez o que era justo fazer, porque esta era a vontade de Deus. E quando ele desceu as águas, segundo a vontade do Pai, o céu se abriu. E o Pai disse com muita espontaneidade: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E sobre ele desceu uma pomba, o Espírito Santo, confirmando o seu ministério. Quanto mais eu abro a minha vontade, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai, o céu se abre. Quanto mais eu me fecho e digo, eu tenho razão, eu tenho que ser mais do que Deus, então o céu se fecha. Eu só sou alguém que de fato tem menção, ou sou mencionado no céu, quando eu de fato reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Bem, você vê que as Escrituras não alimentam o ser exacerbado, o eu, a minha vontade. As Escrituras alimentam um outro tipo de procedimento. Abra mão da sua razão, do seu prazer, e serás um abençoado por Deus e um filho legítimo do Altíssimo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7, diz: filho meu, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando eu não sou alguém que confia só em mim mesmo, mas confia no Senhor. Quando eu sou alguém que não fica só se posicionando segundo o seu próprio entendimento. Quando eu sou alguém que de fato tem cuidado de andar nas veredas do Senhor. Quando eu sou alguém que não fica assim na vaidade de saber que eu sou sábio, eu sei, eu tenho experiência. Se você abrir mão dessas coisas, Deus então tem condição de endireitar suas veredas, porque Ele te colocou no mundo, e é Ele que sabe guiar a tua história. Então, talvez você diga:
Mandar é fácil. Eu vejo muitas ordens na Bíblia. Não, você não vê muitas ordens na Bíblia. Você vê exemplo na Bíblia. Diga: Jesus, o meu maior exemplo. E que tipo de exemplo Cristo foi? Está aí no texto que você acabou de ler. Ele teve um exemplo de servo submisso. Ele teve o exemplo de um referencial de quem se submetia ao Pai. Ele não pediu, ele não exige só uma negação de si mesmo, ele dá o exemplo dessa negação. Está aí. Se você não fechou a Bíblia, no versículo 22, o apóstolo Pedro, vou começar do versículo 21, para a gente, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Olha, o apóstolo Pedro acabou de falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o Salvador dos homens, tu és a segunda pessoa da Trindade, tu és Deus. É isso que ele estava falando. Bem, se esse é o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, esse é o Deus Todo-Poderoso, quem vai meter a mão nele? Mas a segunda pessoa da Trindade estava submisso à vontade do Pai. A segunda pessoa da Trindade era um homem espiritual, enquanto Adão foi um homem carnal. A segunda pessoa da Trindade faz um movimento segundo a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Está aí no texto. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário, primeiro, que ele fosse para Jerusalém. Segundo, que sofresse muitas coisas na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Terceiro, fosse morto por cada um deles. Porque a última coisa eu vou deixar para o final. Que coisa maravilhosa, né? Ele pede submissão à minha vida, mas antes dá o exemplo. Ele poderia dizer: eu morrer. Por quem? Pelos homens que não querem nada comigo? Por aqueles que não me amaram? Por aqueles que não me reverenciam? Por aqueles que não me honram? Por aqueles que não me querem na sua vida? Eu morrer por homens que ainda nem me amam? Eu para Jerusalém? Se você soubesse que você iria num lugar e iria morrer, você iria? Na próxima esquina tem alguém que vai te matar. Você vai? Tu não sai da igreja, tu fica aqui pedindo a misericórdia de Deus. O cara já saiu? O cara que quer me matar já foi embora? Porque a gente está defendendo a nós mesmos. Mas esse Jesus aqui está dizendo: o Pai está me mandando para Jerusalém. Ali eu vou ser humilhado pelos anciãos. E não vou ser só humilhado, eu vou ser morto por eles. O carnal vai dizer: é ruim, hein? O espiritual vai dizer: seja feita a vontade do Pai. Mesmo que eu sofra, não pense que isso é fácil, mas só o espiritual vai fazer isso. O homem natural não faz. Ele fica dizendo: eu vou ficar o quê? Quanto tempo lá na igreja? O batismo dura umas 2 horas. 2 horas, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para fazer 2 horas.
Essa mensagem vai terminar que horas? Ele costuma ficar 1 hora pregando. Não, hoje eu vou ficar mesmo. Pelo amor de Deus, eu vou no banheiro. O homem natural, o homem carnal, ele não tem prazer nas coisas espirituais, porque a vontade dele está aqui, ó, e Cristo está aqui. Essa manhã Deus quer mudar isso aí. Que Ele seja soberano, que Ele seja Senhor, que Ele seja o dono da tua vontade. Negue-se a si mesmo, se submeta a Cristo, morra com Ele, até que se cumpra a vontade do Pai. Então tu és filho de Deus. Então ser filho de Deus não é ser um frequentador de igreja. Ser filho de Deus não é só dizer, vou me batizar. É tomar a postura de todo dia negar a si mesmo, abrir mão das suas vaidades, abrir mão do seu reconhecimento pessoal, abrir mão da sua personalidade forte, abrir mão do que você é, para que se cumpra a vontade do Pai. Ser filho de Deus é dizer para Deus, eu não sou Deus de mim mesmo, Tu és o Deus da minha vida. Eu não me mando, eu não comando a minha vida, eu não faço o que eu quero, eu faço a vontade do Pai. E o Filho fez a vontade do Pai. E talvez você diga, ele foi para a morte, que vantagem é isso? Não é verdade que não tem vantagem, tem vantagem, porque quem vai para a morte com Cristo, primeiro o céu se abre, e a vontade de Deus nos dá graça para cumprir todos os desígnios de Deus. E talvez você diga, mas ele morreu na mão dos seus acusadores, mataram o Messias, ele quer que eu morra também? Sim. E olha que ele não está pedindo para você se matar numa cruz, ele está pedindo para você negar a si mesmo. Glória a Deus. Ele só está pedindo, abra mão das suas vontades e reconheça que a minha é melhor para você. Ele só está dizendo, você não é Deus, eu sou Deus. E cada vez que você fizer isso, vai dizer para mim que você é meu filho, você é minha filha, você sempre foi, eu só te achei. Aí entra Pedro, e eu vou pegar essas pequenas palavras e vou encerrar rapidinho, só algumas coisas aqui importantes. Pedro chega e diz para ele, olha, o Pedro que recebeu a revelação do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora Pedro está recebendo a revelação do diabo. Como é que pode uma pessoa só recebendo 2 revelações, né? É porque a gente pode alterar, né? A quem comanda a nossa vida. Diga, quem comanda a minha vida? Quem comanda a minha vida? Diga, hoje, amanhã e sempre. Se você tem essa convicção, você vai dizer, é Cristo. É Cristo. Porque você pode entrar numa igreja e fazer o que Deus quer, e sair na porta e fazer o que o diabo quer. E Pedro então abriu a boca e disse a célebre frase que todo ser humano que defende o seu eu diz. Jesus, versículo 22, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum acontecerá. Você não vai para Jerusalém, você não vai se deixar cair nas mãos dos anciãos, que vão te matar. Quando ele abriu a boca e disse isso, Jesus viu que ele não estava inspirado pelo Espírito Santo. E Jesus olhou para ele e disse, essa inspiração é satânica, porque Satanás, aquele que quer mandar na minha e na tua vida, sem ter direito disso,
tenta nos inspirar, tenta nos orientar, sugerir que a vontade do Pai não deve ser feita, mas a vontade do que você quer. E o que você quer. E Satanás usa, por inspiração satânica e mundana, estimular o Cristo para ter vitória sem cruz, para ter vitória sem cumprir a vontade de Deus. Esse é o nosso dilema: vitória com cruz ou vitória sem cruz? Jesus olhou para ele e disse: arreda-te, Satanás. Ele já não estava falando mais com o velho Pedro, mas o que comanda o velho Adão, a Satanás e suas hostes. Porque se você não é filho de Deus, você é filho da ira, você é inimigo de Deus. Porque todo aquele que não se submete à sua casa, à casa de Deus, ou à família da fé, é porque nunca teve parte com Deus. Talvez você diga: isso é forte, mas é o que as Escrituras dizem. Só Jesus dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu não tenho condição de submeter a Deus, eu não tenho condição de fazer a sua vontade. O que Ele pede é impossível fazer. Negar a mim mesmo? É ruim que eu vou negar a mim mesmo, mas Ele sabe te convencer. Ele nos dá vida espiritual que eu não posso dar, mas Ele dá. E Ele acorda a gente que a vontade do Pai é melhor do que a vontade humana. Até que você se curve a Ele, haja convencimento do Espírito. E eu louvo a Deus porque o Espírito está trabalhando na minha e na tua vida. Até a morte Ele vai cumprir toda a soberania de Deus. Tudo que Deus tem para você e para mim há de ser feito. O melhor dessa história, meus irmãos, e a vitória final, não é a morte de Jesus Cristo, porque Ele não terminou dizendo: eu vou morrer e acabou. Sim, é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra muitas coisas na mão dos anciãos, na mão dos principais sacerdotes e dos escribas. É necessário que eu morra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha a recompensa de quem obedece a Deus. É muito mais do que na terra, dos valores transitórios que você tem hoje. Hoje você tem nome, hoje você tem vontade, hoje você faz tudo o que você quer. Amanhã vai ser tirado tudo isso. Mas se você abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua vontade, ressurreição é a primeira coroa que você vai receber. É a primeira recompensa que você vai receber quando você fechar os seus olhos por toda a vida. Amém. Quando você não for mais história aqui, será assunto no céu. Glória a Deus. Quando acabar a sua história aqui, começará uma história na eternidade. Porque da mesma forma que somos mortos, com Ele, com Cristo, seremos ressuscitados com Ele em glória. Isto é cristianismo. Fora disso, é ilusão. Cristianismo é morte do eu, da minha vontade, para fazer a vontade do Pai. E a recompensa é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você diga: eu não preciso disso agora. Agora não, é verdade.
Agora você está vivão aí. Quem está vivo, diga amém. Quem tomou café da manhã, diga glória a Deus. Quem vai para um bom churrasco daqui a pouco, diga aleluia. Vamos repetir para de repente a gente saber para onde você vai. Porque hoje é dia de subir. A gente vai cantar. Meu filho batizou. Meu marido, glória a Deus, se batizou. Tal. Ele agora é um frequentador de igreja. Não, ele agora é filho de Deus. Ele agora está lá dando dinheiro para o pastor. Não, ele está submisso a Cristo. Glória a Deus. Coisa que mundano e carnal e diabólico não faz. Só os que se curvam a Cristo. Se você não fizer isso hoje, não importa não. Um dia você vai fazer. Porque um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só há um Deus, aquele que nós matamos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele é dono da igreja. Ele é o cabeça. Ele é o firme fundamento. Ele é tudo para a gente. Então não diga para o batizando, não se batize. Não, fale para ele, cumpra a vontade de Deus. Glória a Deus. É melhor do que tudo. A gente está vendo por aí tanta corrupção, tanta miséria, tanto abuso, e a gente ainda não se convenceu que o pecado está destruindo a humanidade. A gente está vendo tanta coisa ruim e a gente acha que esse lugar é um parque de diversão. Esse lugar é de medo, é de pânico, é de tristeza, é de dor. Existe um outro lugar para aquele que crê. Amém. A história dele vai continuar, mas no céu agora, no céu de luz. Batizando, vamos lá? Está na hora. Você que vai se batizar, por favor, lá no altar. Vamos lá, pode ser embaixo, é embaixo, tá? Virado para cá. Vamos fazer o ato de renúncia batizando. Vamos lá para frente, fica ali abaixo do altar, olha para mim. Sim, pode ir para o lado direito, isso. Você pode louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome. O inferno está sendo esvaziado e o céu está sendo povoado. Oramandaracha. Batizando-os, olhando para mim. Vocês renunciam a Satanás e todas as suas obras? O mundo e todos os seus encantos? Sim. A tua vontade para fazer a vontade do Pai? Sim. Igreja, fica de pé. Assim seja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te louvar e te engrandecer por cada alma que se apresenta diante de ti. É verdade, a alma que pecar, essa morrerá, mas essa condenação já não está mais sobre eles, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados.
a dívida que tínhamos. Satanás nos acusou e nos enganou por um bom tempo das nossas vidas, mas agora a verdade chegou para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há um Deus que te ama, há um Deus que te quer, há um Deus que morreu por mim e por você e nos deu exemplo de como agradar o Pai. Louvado seja o nome do Senhor por cada um que agora em Cristo se submete à tua vontade. Não é só submeter às leis religiosas. Ele tem uma lei superior que vem do céu. Continua com a tua mão misericordiosa sobre todos que vão descer as águas. Comunica as suas verdades e a sua glória para eles, não só hoje, mas isso seja o início de uma grande história juntos. E cada um se submeta ao Senhor segundo a sua vontade. E ajuda-nos como cristãos, na mesma irmandade, como também pais, irmãos, filhos, a cumprirem os objetivos de Cristo na vida de todos os batizados. Ajuda-nos a ajudar, ajuda-nos a fazer bem, ajuda-nos como igreja do Senhor nessa terra, a não escandalizar o teu nome. Faz a tua vontade na vida de todos, perdoa os seus pecados, dá a eles, Senhor, a certeza de que agora são filhos de Deus, porque o diabo quis nos convencer que nós não éramos, mas para a tua glória, hoje somos filhos de Deus, porque entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Abençoa os teus filhos rica e abundantemente, e que eles desçam à sepultura e ressuscitem para uma nova vida, em nome de Cristo, e todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Pode ir lá batizando, aqui ó, pela porta. Segue o diácono ali, por favor. Enquanto isso, a igreja vai continuar louvando ao Senhor. Daqui a alguns minutinhos, os primeiros batizando vão descer as águas. Celebre a Cristo, porque hoje é dia de festa. Glória a Deus. Então vamos continuar louvando e engrandecendo ao Senhor, dizendo que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Então vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Se exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Declare, Deus é na tua Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Diga, igreja, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Aleluia, te adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei.
Senhor é bom, independente das circunstâncias. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é diga, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então adora o Senhor. Adore, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por quê? Por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Diga, Deus é bom. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, porque Ele vive e reina. E você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez por isso. Glória a Deus. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou nossa vida. Aleluia! Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos. Você pode dançar para Jesus, hein? Danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida Ele pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te. Diga de onde Ele tirou. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Oh glória, livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, oh Jesus. Glória a Deus. Você pode festejar para Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Se alegre, dance na presença do Senhor. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, canções de alegria. Somente igreja, diga aleluia, Osana. Se
Mexe aí, meu irmão. Ô, glória. Com ações, danças. Oh, aleluia. Aleluia, Osana, glória são. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça. Aleluia, Osana, nós te adoramos com ações de graça. Obrigada, Jesus. Nos convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. E o mais maravilhoso é que um dia esse Jesus voltará. Ele voltará e não haverá mais choro, não haverá mais pranto. E Ele te chamará, vinde bendito de meu Pai, e te chamará pelo teu nome. Eu sou teu Jesus, eu sou teu Jesus. Diga. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno. Enche teu pulmão de fôlego e diga bem forte: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
poder se sentar, queridos. A palavra está com o pastor Evandro. Muito bem. Todos me escutando? Amém? Alô? Estão me escutando? Ah, sim. A Bíblia diz: seguindo ele pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis água aqui, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem também nos orientado e nos levado a fazer também a usar e abençoar a vida, que precisam ser conscientes dessa salvação que há em Cristo, e que a descida das águas é de suma importância para a filiação contigo. Ó Pai, sabemos que o batismo não salva, mas é um dos primeiros requisitos e uma das primeiras ordens que precisam ser obedecidas para quem de fato tem parte contigo. Muito obrigado, Senhor, pela redenção em Cristo. Abençoa os batizandos e a todos os seus familiares e amigos. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus, e todos digam amém. Nós vamos celebrar a Cristo com salva de palmas daqui a pouco, cada batizando, tá bom? Vamos lá. Vamos batizar então primeiro as mulheres, depois os homens. Está a Débora, jovem Débora, da ICNV de Paciência. Débora, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Cláudia, lá da congregação de Campo Grande, né? Está agora descendo as águas para a glória de Cristo. Nossa congregação dando frutos lá também. Então, Cláudia, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqui está a Ana Cristina, mediante a sua confissão na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e tendo se unido a Ele em sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos batizo como selo da nova aliança e símbolo também, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Emanuela, tendo confessado Jesus e acreditando na obra de Jesus completa na cruz do Calvário, e tendo certeza da sua união com Ele, na sua morte e na sua ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, lhe batizo como selo e sinal da nova aliança em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Roberta, aqui da ICNB de Paciência. Roberta, mediante a sua confissão na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá o seu nome e final de ano nós batizamos você também. Aqui está a jovem Marcela, daqui da CNV de Paciência. Marcela, mediante a sua confissão também, na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, lhe batizo como selo e símbolo da nova aliança em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, lhe batizo como selo e símbolo da nova aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo, nosso Senhor, tendo feito sinal e selo da nova aliança em Cristo, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A jovem Alice, aqui de Paciência. Alice, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unida a Ele na sua morte e ressurreição,
Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua obra na cruz do Calvário e tendo se unido a Ele, tendo a certeza de ter se unido a Ele em sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, como selo e símbolo da nova aliança, me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar os homens. Aqui está o irmão Amaro, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter se unido a Ele, eu, na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, lhe batizo como selo e símbolo da nova aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o irmão Ricardo, também mediante a confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso irmão Valmir aqui de paciência, Valmir, mediante também a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu vos batizo como ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
está o irmão Sérgio. Sérgio, mediante a sua confissão também de fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rodrigo, aqui de paciência, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, nosso irmão Luiz Antônio, que agora desce as águas. Então, irmão Luiz Antônio, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel, que paciência. Gabriel, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem adolescente e jovem aqui, os meninos são maiores, né? Aqui está o adolescente Franciel, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
o irmão Adriano. Adriano, mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De pé, meus irmãos, é a última a ser batizada, o último homem. Anderson, né? Aqui está o irmão Anderson. Mediante a sua confissão de fé na obra completa de Jesus Cristo na Calvário, tendo certeza de ter sido unido a Ele na sua morte e ressurreição, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, também vos batizo como sinal e selo da nova aliança em Cristo. E aí eu convido a todos que digam: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi forte. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus seja engrandecido. Senhor, leva todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Obrigado por essa manhã feliz. Obrigado por esse momento tão especial na vida dos batizando. E que seja o início de uma linda história contigo. Que haja, ó Deus, dons e talentos sendo manifestos. Que a tua glória desça sobre eles, como desceu em Cristo no batismo. Que o Espírito Santo os guie a toda a verdade e não os deixe jamais. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Leva a todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá um fim de manhã de domingo abençoada, uma tarde feliz, e possamos voltar para a tua casa, onde for, para celebrar a Cristo, porque hoje é dia do Senhor. Te damos ações de graças por tudo, na autoridade de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, as eternas consolações e conforto do Espírito estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro então é hoje à noite às 19 horas. Os batizando não vão embora, nós vamos tirar uma foto no final. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos